Menino é diagnosticado com doença rara e pai mecânico enfrenta a crise com Deus para salvá-lo. Ele não imaginava que um Fusca velho mudaria tudo. Me ajude a realizar o sonho de alcançar 1000 inscritos. Se inscreva no canal. O som dos motores e o cheiro do óleo queimado preenchiam a oficina de João em Igaratinga, Minas Gerais, onde ele passava a maior parte do dia. Cada carro aqui é como um paciente, ele sempre dizia, mas com um pouco de graxa e força de vontade, tudo se resolve. João era um homem de mãos calejadas e mente prática que tratava seu trabalho com seriedade e disciplina. Ao seu lado, Ana, sua esposa, equilibrava a vida familiar com uma serenidade que vinha de uma fé inabalável. Mateus, o filho único do casal, era seu maior orgulho, um menino alegre que trazia luz à vida deles. Certa manhã, antes de ir para a oficina, João viu Ana olhando para ele de um jeito preocupado. João, acho que Mateus não está bem, disse ela com a voz embargada. João deu de ombros tentando minimizar a preocupação dela. Deve ser só uma gripe, Ana. Essas coisas passam, você sabe. Mas ao olhar para o filho, algo em seu peito apertou. Mateus, normalmente cheio de energia, estava pálido e quieto, uma sombra do garoto alegre que ele conhecia. Alguns dias depois, no centro de saúde da pequena cidade, a expressão séria do médico e o silêncio na sala foram como um soco no estômago de João. É uma doença rara, Sr. João, o médico disse com cautela. Não temos cura para isso, mas há tratamentos paliativos que podem ajudar. João ficou sem palavras, o olhar fixo no chão. Ana, ao seu lado, apertou a mão dele e perguntou com a voz firme, e quanto tempo ele tem? O médico hesitou antes de responder, e naquele segundo de silêncio, João sentiu um desespero que nunca havia sentido antes. Vamos lutar com tudo que temos? Ele murmurou, como se falasse para si mesmo, isso não pode ser o fim. O médico fez todos os procedimentos iniciais e os encaminhou para Divinópolis, onde poderia ter mais recursos de saúde. A viagem a Divinópolis foi o primeiro de muitos sacrifícios que João faria na tentativa de salvar o filho. Ele gastou tudo que tinha e começou a pegar empréstimos, sempre com a esperança de que o próximo tratamento traria alguma melhora. Em uma dessas noites exaustivas, enquanto João se preparava para outra ida ao hospital, Ana entrou na oficina e olhou para ele com ternura, mas também com uma firmeza incomum. João, ela disse, sua voz um pouco hesitante, talvez seja hora de rezarmos juntos. João respirou fundo e balançou a cabeça. Ana, eu já te disse, orar não vai mudar nada. Ele precisa de médicos, não de orações. Ana manteve o olhar sobre ele, os olhos cheios de amor e dor. Eu só queria que você tentasse, João. Às vezes, a gente precisa de algo além do que podemos ver. João suspirou, exausto e irritado. A gente precisa de dinheiro, Ana, de soluções reais e não de ilusões. Eu vou trabalhar mais para conseguirmos o que for preciso. Mas não me peça para acreditar nessas coisas. Ana abaixou a cabeça, sem mais palavras. Aquela era uma batalha que ela não podia vencer com lógica. Sabia que apenas o tempo poderia revelar a João o que ela sentia. No hospital, João passou a noite ao lado de Mateus, observando a respiração lenta e fraca do filho. Pai, eu vou ficar bem? Perguntou Mateus. A voz fraca e os olhos fixos no teto branco do quarto, João engoliu em seco tentando conter a emoção. Vai sim, filho. O papai está cuidando de tudo. Vou fazer o que for preciso para te ver saudável outra vez. Mateus tentou sorrir, mas o cansaço era evidente. João segurou a pequena mão do menino e, pela primeira vez, sentiu o peso da impotência. Ele, que sempre acreditara que era dono do próprio destino, se via agora sem saber para onde ir. Quando Ana entrou no quarto naquela noite, encontrou João com o rosto entre as mãos.
Em silêncio absoluto, ela colocou uma mão no ombro dele e sussurrou: João, talvez a gente precise de ajuda, uma ajuda maior do que nós. Ele não respondeu, mas a mão dela permaneceu ali, uma presença constante e silenciosa. Não estou pedindo para você acreditar, só para tentar. João levantou a cabeça, o rosto marcado pela exaustão e pela dor. Ana, eu não sei se consigo. Não consigo acreditar como você. Enquanto o silêncio se estabelecia entre eles, João percebeu que estava pela primeira vez verdadeiramente perdido. Ele olhou para o rosto pálido de Mateus e sentiu uma onda de desespero que jamais experimentara. João sentia que sua vida havia se transformado em uma interminável estrada entre Igaratinga e Divinópolis. Cada viagem carregava o peso de mais dívidas e de uma desesperança crescente. A cada consulta, a cada novo especialista que ele procurava, a mesma resposta ecoava: ainda não temos cura, mas tentaremos o possível para aliviar. Os dias de cansaço se tornaram rotina, e ele sentiu o corpo e o espírito exaustos. Durante essas viagens, sempre que ele olhava para Ana, via nela uma força que não conseguia entender. Ela parecia inabalável, em paz, murmurando orações ao lado dele no carro. Ele queria entender, mas no fundo se sentia irritado. Como ela podia aceitar tudo aquilo com tanta calma? Ao chegarem em casa, Ana continuava a rotina de rezar por Mateus e acender velas na pequena capela que tinham no quarto. Uma noite, enquanto ele desmontava uma velha peça de motor na oficina, Ana apareceu e o chamou suavemente. João, amanhã tem missa. Por que você não vem comigo? Vamos pedir por Mateus juntos. Ele respirou fundo e limpou as mãos com um pano velho, olhando para ela com uma expressão que misturava cansaço e impaciência. Ana, eu não tenho tempo para essas coisas. Preciso trabalhar, ganhar dinheiro para pagar tudo isso. Rezar não vai pagar as contas nem comprar os remédios do Mateus. Ana suspirou e, tentando manter a calma, respondeu: Eu sei que você acha isso, João, mas talvez, só talvez, isso nos ajude a encontrar força para continuar. Ele franziu o senho, impaciente. Força, Ana, força vem do trabalho, do sacrifício, não de ficar pedindo para algo que nem sabemos se existe. A dor nas palavras de Ana ficou visível em seus olhos, mas ela escolheu o silêncio, apenas baixando a cabeça e saindo da oficina. João sentiu uma onda de frustração crescer dentro de si. Para ele, a fé de Ana estava se tornando uma barreira, algo que a afastava da realidade dura e prática que ele enfrentava. Nos dias que se seguiram, João mergulhou ainda mais no trabalho, na tentativa de afastar os pensamentos sobre a condição de Mateus e o conflito com Ana. No fundo, ele sentia que cada prece dela era uma lembrança de sua própria falta de fé, como se ele estivesse falhando em algo essencial que não compreendia. Esse sentimento de inadequação o irritava ainda mais. A cada olhar de compaixão que ela lhe lançava, ele se sentia julgado, como se estivesse sendo testado por uma força que ele não conseguia ver nem acreditar. Essa tensão silenciosa entre eles crescia, como uma sombra que permeava todos os momentos. Numa noite particularmente difícil, João trabalhou até tarde na oficina. As ferramentas estavam espalhadas ao seu redor, e o silêncio só era quebrado pelo som ocasional do vento do lado de fora. Exausto, ele se sentou em um banco e esfregou o rosto com as mãos, sentindo o peso da solidão e da impotência. Por quê? Ele murmurou para si mesmo, o eco de sua voz reverberando no vazio da oficina. Por que eu, que sempre trabalhei, que sempre fiz o que era certo, tenho que passar por isso? A descrença e o cansaço o consumiam, e ele sentia como se estivesse sendo castigado por algo que não compreendia. Enquanto olhava para suas mãos, calejadas e cobertas de graxa, João sentiu uma onda de amargura. Ele pensava em todo o esforço,
toda a dedicação que havia colocado em sua vida, e se perguntava o que havia feito de errado para que tudo estivesse desmoronando daquela forma. Sentado na oficina escura, ele percebeu o quanto estava perdido. Não acreditava que rezar faria alguma diferença, mas ao mesmo tempo já não tinha forças para lutar sozinho. O vazio ao redor parecia aumentar, preenchendo cada canto da oficina, e por um instante ele sentiu uma pontada de desespero que nunca havia experimentado. João, por favor, só dessa vez. Vamos juntos à igreja, insistiu Ana mais uma vez, a voz dela trêmula e os olhos cheios de lágrimas. João suspirou, sentindo o peso daquela decisão. Nos últimos dias, Mateus parecia ainda mais fraco, e seu estado o levava a um limite que ele não sabia que existia. Tá bom, Ana, vou com você, respondeu a contragosto. Ele sabia que a fé de Ana significava o mundo para ela, mas para ele aquilo parecia uma última tentativa vazia, quase desesperada. No entanto, por algum motivo, ele não teve coragem de recusar. Talvez, no fundo, ele também estivesse cansado demais para resistir. Ao chegarem à igreja no domingo de manhã, João sentiu-se um tanto deslocado. O ambiente era simples, mas acolhedor, com bancos de madeira clara e vitrais coloridos que deixavam a luz entrar em tons suaves. Ele observou ao redor, ainda desconfortável, enquanto Ana fechava os olhos e começava a orar com sinceridade. João sentiu-se dividido entre a descrença e uma curiosa paz que o ambiente proporcionava. Após a missa, Ana o apresentou ao Padre Luís, um homem de olhar sereno e sorriso caloroso, com uma presença que exalava calma e compaixão. João não sabia o que esperar daquele encontro, mas sentiu que algo o impelia a ficar. Sentados em um canto da igreja, Padre Luís ouviu João pacientemente. João contou sobre a luta para manter a esperança, sobre as dívidas, as noites insones e a angústia de ver o filho piorar. Às vezes parece que tudo que fez na vida foi em vão. Ele desabafou, a voz embargada. Padre Luís olhou para ele com empatia e, após um momento de silêncio, começou a compartilhar sua própria história. Eu sei o que é perder a esperança, João, disse o padre, com uma calma firme. Quando era jovem, perdi tudo o que tinha, minha família, minha casa. Foi a fé que me manteve de pé, mesmo sem promessas de melhora imediata. João ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. Ele não esperava ouvir uma história de superação ali, e de alguma forma isso o tocou mais do que ele imaginava. Então você não rezava esperando que as coisas melhorassem de repente? Perguntou curioso. Padre Luís sorriu suavemente. A fé não é uma promessa de solução, João. Ela é uma força que encontramos dentro de nós, uma coragem que nos ajuda a seguir em frente, mesmo quando tudo parece desmoronar. João balançou a cabeça tentando absorver o que o padre dizia. Pela primeira vez, ele se perguntou se a fé poderia ser algo além de uma ilusão confortável. Enquanto o padre continuava a falar sobre como enfrentou as dificuldades da vida, João sentiu uma pequena faísca de entendimento. Ainda era difícil para ele acreditar em uma força maior, mas algo dentro dele começou a mudar. Talvez a fé não fosse exatamente sobre milagres, mas sim sobre encontrar um motivo para seguir em frente, apesar das adversidades. Padre Luís colocou uma mão gentil no ombro de João e disse: a fé não vai resolver os problemas por você, mas talvez ela te ajude a enfrentá-los sem perder a força. João assentiu, ainda incrédulo, mas com uma semente de reflexão plantada em seu coração. Ao saírem da igreja, Ana olhou para ele com um misto de expectativa e esperança. Obrigado por ter vindo, disse ela, tocando sua mão suavemente. João, sem saber exatamente o que responder, apenas murmurou: talvez eu não entenda tudo isso, mas acho que me ajudou de algum jeito. Ele se despediu do padre com um aceno ainda cético, mas agora com um leve peso a menos sobre os ombros.
A jornada de volta para casa foi silenciosa, mas algo em João havia mudado, embora ele não soubesse ao certo o que era. Sentia que aquela conversa havia deixado uma marca, um vislumbre de esperança que ele relutava em admitir, mas que começava a fazer sentido, mesmo que ainda de maneira sutil. Na segunda-feira de manhã, enquanto organizava a oficina, João foi interrompido pelo toque insistente do telefone. Do outro lado da linha, uma voz jovem e entusiasmada se apresentou como Rafael, um cliente de Belo Horizonte que desejava restaurar o Fusca que herdara do pai. Ouvi dizer que o senhor é o melhor para cuidar desses carros antigos, disse Rafael, o tom cheio de admiração e expectativa. João, surpreso e um pouco desconfiado, agendou a visita para quarta-feira, tentando manter um tom profissional. Quando Rafael mencionou sua gratidão a Deus por ter encontrado alguém de confiança, João apenas murmurou uma resposta educada, desconfortável com o tema. Ainda assim, não queria perder o serviço, precisava de todo o dinheiro que pudesse conseguir. Na quarta-feira, Rafael chegou à oficina dirigindo seu Fusca azul, que parecia ter muitas histórias para contar. Era um jovem na casa dos 30, de olhos brilhantes e um sorriso acolhedor, que entrou na oficina com um ar confiante e uma energia contagiante. Esse Fusca era do meu pai, ele começou, passando a mão no capô do carro com carinho. É uma herança que significa muito para mim. João assentiu, admirando a paixão do rapaz, e logo começaram a discutir os detalhes do concerto. Enquanto conversavam, Rafael mencionava Deus em quase todas as frases, agradecendo pela sorte de encontrar alguém habilidoso e pedindo proteção para o trabalho de João. A princípio, João tentava ignorar as menções, mas à medida que Rafael falava, o incômodo crescia. Após um tempo, Rafael mencionou com um sorriso sincero como a fé o sustentou durante a faculdade de medicina. Deus foi meu guia, ele disse, apertando uma chave inglesa com a segurança de quem acredita em cada palavra. Sem ele, eu não teria chegado até aqui. João, que até então mantinha a paciência, não pôde conter um suspiro impaciente. Ele parou de trabalhar e olhou diretamente para Rafael, como se não conseguisse mais segurar a angústia. E você acha mesmo que Deus resolve essas coisas? Murmurou, a voz carregada de ceticismo. Rafael, percebendo a seriedade no olhar de João, largou a ferramenta e se voltou para ele com uma expressão atenta. Acredito sim. Deus me deu forças para enfrentar muita coisa. E você, João? Alguma coisa está te incomodando, não é? João hesitou, mas sentiu que o desabafo era inevitável. Meu filho está doente, muito doente, ele admitiu, baixando o olhar. Já tentei tudo, todos os tratamentos, e nada funciona. Rafael escutou em silêncio e, sem hesitar, colocou uma mão no ombro de João. Ele está aí? Posso vê-lo? Perguntou o jovem rapaz. Claro que sim, respondeu João. Ele chamou Ana, que logo trouxe Mateus para falar com o médico. A conversa foi rápida e algo tocou Rafael. Mateus era o nome de seu pai, falecido há 1 ano, e isso o deixou extremamente intrigado. Posso ajudar se você permitir, disse com convicção. Sou médico e trabalho em um hospital em Belo Horizonte. Vamos levar você para lá e tentar descobrir o que está acontecendo. O menino deu um sorriso tímido, mas alegre. João o encarou, surpreso. Era a primeira vez que alguém, fora de sua família, oferecia ajuda de forma tão imediata e sincera. Como assim? E os custos? Perguntou receoso. Rafael sorriu calmamente. Não se preocupe com isso agora. Se ocupe com o Fusca e com seu filho. Deus providenciará o resto. O coração de João deu um salto. Pela primeira vez em meses, ele sentiu uma pequena, mas real centelha de esperança. Olhou para Rafael ainda desconfiado, mas algo no jovem lhe transmitia uma paz que ele não entendia. Obrigado, Rafael, murmurou, quase sem voz.
Rafael assentiu com um sorriso firme. Então está combinado. Você leva Mateus na próxima semana, certo? E enquanto isso eu deixo o Fusca sob seus cuidados. João respirou fundo e assentiu, como se uma nova porta estivesse se abrindo. Era um passo pequeno, mas carregado de significado. Aquele encontro deixara uma marca em João, uma possível resposta à prece silenciosa que ele, relutantemente, começava a fazer. João passou a semana seguinte cuidando dos preparativos para a viagem a Belo Horizonte e do Fusca de Rafael. A notícia sobre a possibilidade de tratamento para Mateus trouxe uma esperança silenciosa a Ana, que arrumava as malas com a calma de quem acreditava plenamente. João, por outro lado, tentava esconder a ansiedade crescente, seu coração dividido entre a vontade de acreditar e o medo de outra decepção. Ele verificava e reverificava os documentos, organizava as finanças da viagem e tentava de algum jeito afastar o temor de que tudo aquilo não passasse de um alívio passageiro. De tempos em tempos, ele olhava para Mateus, que brincava distraído, e sentia uma pontada de medo profundo. Numa das noites antes da viagem, João não conseguia dormir. Rolava na cama, o pensamento acelerado e o peito pesado. Cada decisão que tomara nos últimos meses parecia se acumular, como um fardo insuportável. Ele pensava nos empréstimos, nas horas infindáveis de trabalho na oficina, na expressão de cansaço de Ana que, apesar de tudo, continuava orando todas as noites. Enquanto o silêncio da casa o envolvia, João se levantou e foi até a cozinha, onde se sentou com a cabeça entre as mãos. Pela primeira vez, sentiu que o controle que sempre achou ter sobre a vida estava escapando entre seus dedos. No meio daquela noite silenciosa, um impulso inesperado o tomou. Ele se lembrou das palavras do padre Luís e do olhar firme de Rafael, e sentiu uma necessidade que ia além da lógica. Sentindo-se quase tolo, João olhou para o teto, como se procurasse algo no vazio. Se existe algo aí, se está me ouvindo, então, por favor, me ajude. Sua voz saiu fraca e ele fechou os olhos buscando as palavras. Eu não sei rezar como a Ana, e nem sei se acredito em tudo isso, mas não tenho mais a quem pedir. Sua voz embargou e no impulso de vulnerabilidade continuou. Salva meu filho, faz ele melhorar, por favor. Eu faço o que for preciso, mas não tire ele de mim. A oração inesperada saiu como um desabafo, e João sentiu uma onda de emoções que ele nunca havia deixado escapar antes. Era um pedido sincero, nu, livre das barreiras de ceticismo e orgulho. Pela primeira vez, ele admitia sua impotência, reconhecia que precisava de algo além do próprio esforço. Ficou ali, em silêncio, respirando fundo, enquanto uma estranha sensação de paz e esgotamento o dominava. O que quer que tivesse acontecido naquela oração, algo parecia diferente dentro dele, como se uma pequena rachadura tivesse aberto uma nova perspectiva. Na manhã seguinte, ao preparar a família para a viagem, João notou que o peso das dúvidas parecia um pouco mais leve. Ele ainda temia o desconhecido, ainda estava hesitante, mas, de alguma forma, sentia-se mais sereno. Ana percebeu o silêncio dele e segurou sua mão antes de partirem. Vai dar tudo certo, João, ela disse olhando para ele com a mesma convicção de sempre. João apenas assentiu, sem encontrar as palavras, mas com um sentimento novo que ele não conseguia descrever. Pela primeira vez, ele não discutiu, apenas aceitou o apoio de Ana. Enquanto dirigia rumo a Belo Horizonte, João sentia o coração bater mais rápido, mas agora havia uma leve esperança acompanhando o nervosismo. Ele não sabia o que esperar ao chegar no hospital, nem se a fé que ele começava a experimentar seria suficiente para protegê-los. No entanto, ao olhar pelo retrovisor e ver Ana e Mateus dormindo no banco de trás, ele soube que, independentemente do que acontecesse, não estava mais sozinho. Ele ainda carregava dúvidas,
mas pela primeira vez algo dentro dele estava disposto a acreditar. Quando João estacionou o carro no hospital de Belo Horizonte, sentiu uma mistura de nervosismo e esperança que quase o paralisava. Ao entrar, viu Rafael esperando por ele, com um sorriso caloroso e uma expressão serena. João, Ana, Mateus, bem-vindos, disse ele apertando a mão de João com firmeza. Atrás de Rafael, uma pequena equipe de enfermeiros já estava posicionada, pronta para encaminhar Mateus. João olhou ao redor, espantado com a atenção e o cuidado. A organização era tão precisa que ele quase não conseguiu evitar a emoção. A fé de Rafael não era apenas uma crença abstrata. Ali, ela se manifestava em gestos reais, no preparo de cada detalhe para ajudar sua família. Rafael conduziu Mateus e os pais por um corredor até o quarto, onde ele ficaria hospedado durante os exames e tratamentos. João não pôde deixar de notar que o hospital tinha algo de acolhedor, uma atmosfera de calma que contrastava com a frieza habitual de outros lugares que já tinham visitado. Eu prometi que ajudaria vocês, e estou aqui para cumprir essa promessa, disse Rafael, sorrindo para Mateus, que retribuiu com um olhar curioso e confiante. João sentiu uma pontada de gratidão. Pela primeira vez, não precisava carregar tudo sozinho. Sentia-se apoiado, como se algo maior o sustentasse. Nos dias que se seguiram, Mateus foi submetido a uma série de exames. João e Ana passavam os dias ao lado dele, acompanhando cada etapa do processo. João começou a perceber pequenas mudanças em sua própria rotina ali no hospital. Ele se pegava em momentos de silêncio, observando Ana rezar, e às vezes até se juntava a ela, em silêncio, como se buscasse uma paz interior que até então desconhecia. Pela primeira vez, ele orava sem esperar respostas imediatas. Ele apenas desejava que Mateus estivesse bem e que sua família encontrasse a serenidade. Essa prática o aproximava de Ana, e ao ver a intensidade da fé dela, João começou a entender o que essa força significava para ela. A cada dia que passava, João sentia sua resistência interna diminuindo. Em conversas silenciosas e olhares trocados com Ana, ele se via redescobrindo a profundidade daquele amor, algo que antes parecia soterrado pela dureza dos dias e pelo peso das preocupações. Ele segurava a mão dela e sentia uma conexão renovada, como se ambos estivessem pela primeira vez compartilhando não apenas o medo e a ansiedade, mas também uma esperança comum. Ana o observava com ternura, percebendo as sutis mudanças no marido, e, em um momento de vulnerabilidade, João sussurrou: "Obrigado, Ana, por nunca desistir." Rafael continuava a visitá-los regularmente, sempre transmitindo calma e positividade. Em uma dessas visitas, João aproveitou para expressar sua gratidão. "Rafael, você fez mais por nós do que eu podia imaginar. Nem sei como te agradecer." Rafael apenas sorriu e respondeu: "Deus nos une para ajudar uns aos outros, João. O que estou fazendo é o que Ele me ensinou." Aquelas palavras simples e sinceras tocaram João profundamente. Pela primeira vez, ele sentiu que a fé poderia ser mais do que apenas um amparo emocional. Era uma maneira de se conectar, de fortalecer e apoiar. Sentia-se, enfim, em paz com essa ideia. Durante o tratamento, os médicos ainda não davam respostas definitivas, mas algo em João já havia mudado. O medo ainda existia, mas era acompanhado por uma tranquilidade nova que ele nunca antes experimentara. Agora, ao ver Ana rezar, João juntava as mãos ao lado dela, sussurrando preces que, embora tímidas, eram sinceras. Ele havia se entregado, e essa jornada de esperança era mais do que apenas para salvar Mateus. Era também para salvar a si mesmo. Os dias se arrastavam no hospital, mas a cada exame uma leve esperança parecia se fortalecer. Certo dia,
dos médicos entrou no quarto com um sorriso discreto e uma prancheta nas mãos. Os resultados dos últimos exames mostram uma melhora nos índices de Mateus, ele anunciou, com um tom de satisfação contida. João e Ana trocaram olhares, incrédulos e emocionados, embora o médico tenha deixado claro que não era uma cura definitiva. Ele afirmou que Mateus apresentava sinais de resposta positiva ao tratamento, algo que era, no mínimo, encorajador. João apertou a mão de Ana, tentando conter a emoção que transbordava em seus olhos. Para ele, cada progresso, por menor que fosse, parecia um milagre. A notícia da melhora de Mateus correu pelo hospital, e Rafael logo veio visitar a família, trazendo um ar de otimismo. Isso é uma bênção, João. Esse progresso é resultado do esforço de todos aqui, mas também é fruto de algo maior, disse Rafael, sorrindo enquanto olhava para Mateus, que estava mais animado e parecia recuperar aos poucos a cor e a energia. João assentiu, ainda emocionado, e respondeu: Acho que estou começando a entender o que você quis dizer sobre fé. Algo mudou dentro de mim, Rafael, e acho que isso é mais poderoso do que qualquer coisa que eu já fiz. Rafael colocou uma mão no ombro de João e respondeu com um olhar caloroso: Essa é a essência da fé, João, o encontro entre o esforço humano e a confiança no que não se vê, mas se sente. Em um momento de reflexão, João e Rafael sentaram-se no corredor do hospital, onde a luz suave da tarde atravessava os vitrais e iluminava o espaço com cores cálidas. João, olhando para as mãos que por tanto tempo trabalharam para controlar seu destino, murmurou: Passei a vida acreditando que era dono de tudo, que com esforço e trabalho tudo se resolveria, mas agora vejo que nem sempre está em nossas mãos. Rafael assentiu, ouvindo com atenção. Há uma paz em aceitar que há coisas que não podemos controlar, João, e também há força nisso. As palavras de Rafael reverberavam no coração de João, e ele sentia que, aos poucos, a vida estava lhe mostrando um caminho novo e desconhecido, mas reconfortante. Os dias passavam, e João se aproximava mais e mais de Ana, redescobrindo nela uma fonte de amor e sabedoria que ele antes desconsiderava. Certa noite, ao lado do leito de Mateus, ele segurou a mão dela e disse, com a voz baixa e embargada: Ana, você esteve certa o tempo todo? Eu só não enxergava. Ela sorriu suavemente, com os olhos brilhando. Não importa, João. O que importa é que estamos aqui, juntos, encontrando uma nova forma de acreditar. O silêncio que se seguiu era cheio de significado, como se finalmente compartilhassem uma fé em algo que ia além deles. A melhora de Mateus continuava lenta, mas constante, e cada dia era um novo presente para João. Ele agora via o hospital não como um lugar de sofrimento, mas como um local de transformação, onde havia reencontrado a esperança e, de certa forma, a própria essência de sua família. A cada novo progresso de Mateus, João sentia sua fé se fortalecendo, compreendendo que essa jornada, embora dolorosa, havia lhe trazido algo que jamais poderia alcançar com o trabalho ou com a razão. Uma paz interior e uma humildade renovada. Ao final de mais um dia, João procurou Rafael para expressar sua gratidão. Rafael, eu não sei como agradecer. Tudo o que você fez, o que disse, mudou a minha vida, disse ele, com os olhos cheios de emoção. Rafael sorriu, tocado, e respondeu: Eu só fui um instrumento, João. A verdadeira mudança veio de você, de sua entrega e coragem. A fé não é só um caminho para entender o inexplicável. É um caminho para transformar o coração. João assentiu, sentindo-se pleno, e pela primeira vez em muito tempo olhou para o futuro com confiança e serenidade. O dia da alta de Mateus chegou com um misto de alegria e apreensão. Os médicos explicaram que, embora Mateus não estivesse totalmente curado, o tratamento havia estabilizado sua condição,
e ele poderia ter uma vida confortável com a medicação e os cuidados contínuos. João escutava atentamente, o coração cheio de gratidão. Ao saírem do hospital, Rafael estava lá com um sorriso caloroso, pronto para se despedir. Obrigado, Rafael. Você foi a nossa luz no momento mais escuro, disse João, apertando a mão dele com firmeza. Rafael apenas assentiu, sorrindo. Lembre-se, João, a fé que você descobriu é o que te guiará de agora em diante. Deus estará com vocês, sempre. De volta a Igaratinga, João sentia que tudo ao redor parecia ao mesmo tempo familiar e diferente. A oficina, as ruas e até as pessoas do vilarejo pareciam carregar um novo significado para ele. No primeiro dia em que abriu as portas da oficina, os vizinhos vieram cumprimentá-lo, curiosos para saber como estavam Mateus e a família. João, com um sorriso calmo, sentiu-se inspirado a compartilhar tudo. Foi um caminho difícil, mas encontramos força onde menos esperávamos, contou ele. A fé me mostrou que não estamos sozinhos, mesmo quando tudo parece perdido. Amigos e clientes ouviam com atenção, e João sentiu que aquele testemunho sincero era sua forma de devolver um pouco do que havia recebido. A transformação de João não parava na oficina. Em casa, ele redescobria a cada dia a profundidade de seu amor por Ana. Ao vê-la cuidando de Mateus com a mesma fé e dedicação de sempre, ele se sentia grato por todo o apoio e por nunca ter desistido dele, mesmo nos momentos em que ele estava cego pela descrença. Certa noite, enquanto ela rezava ao lado dele, ele segurou sua mão e disse: "Você foi minha força, Ana. Não sei como teria suportado tudo isso sem você." Ela sorriu e apertou sua mão com ternura. "Eu sempre soube que você encontraria o caminho, João. A fé é algo que cresce em nós quando estamos prontos para recebê-la." Agora João acompanhava Ana à igreja todos os domingos, sentindo uma paz que ele jamais havia conhecido. Cada oração era um momento de gratidão, uma forma de reafirmar a nova visão de vida que ele havia adquirido. Ele se tornara um homem mais humilde e aberto, e sua relação com Ana havia se tornado ainda mais forte. O que antes era uma divisão entre eles, agora se tornava um laço poderoso. João se sentia completo, como se finalmente tivesse encontrado seu lugar no mundo e compreendido que algumas batalhas não se vencem sozinho, mas com fé e apoio mútuo. Mateus, por sua vez, recuperava a vitalidade aos poucos, e cada sorriso dele era um lembrete de tudo que haviam enfrentado e superado. João observava o filho brincar no quintal, com uma mistura de alegria e reverência, como se estivesse contemplando um milagre a cada dia. Ele sabia que a jornada não tinha garantias, mas agora entendia que a fé não era sobre certezas absolutas, e sim sobre confiança e aceitação. Essa descoberta lhe trouxe um propósito mais profundo, uma paz duradoura que nenhuma certeza material havia lhe proporcionado antes. No domingo seguinte, João foi à igreja cedo, antes mesmo de Ana e Mateus. Sentado nos bancos de madeira, com o sol da manhã atravessando os vitrais coloridos, ele fechou os olhos em oração. "Obrigado", murmurou, sentindo as palavras saírem de seu coração. "Obrigado por essa nova vida, por minha família e por cada lição que aprendi. Que eu tenha forças para viver com essa fé e para ajudar aqueles que precisam, como eu precisei um dia." Ao abrir os olhos, João sentiu-se em paz, como se estivesse exatamente onde deveria estar.